Amigos, meu nome é Evini Stallon e quem atua na área criminal sempre será considerado um vilão por alguém, ou talvez até será considerado vilão por muitas pessoas. Esse é um problema de quem atua na área criminal, nos processos penais, porque aqui há um estigma que vai muito além do estigma do condenado, do réu, do apenado. Há um estigma também em relação a quem atua na área penal, principalmente o advogado e o defensor público, que sofrem como se fossem também investigados. Principalmente o advogado que escolhe voluntariamente atuar em defesa de alguém, ele é visto como alguém que tinha a opção de não atuar, tinha a opção de fazer uma escolha moral, como alguns querem falar, mas ele resolveu defender, entre aspas, um criminoso. E por aí ele já é visto como um vilão. O defensor público não tem a escolha, ele não pode escolher quem ele representará, quem ele defenderá. E nesses casos, por essa falta de escolha, acaba defendendo pessoas que talvez não tenham a oportunidade, seja pela falta de condições econômicas, seja pela gravidade do crime, de contar com um advogado. São pessoas que praticam crimes que a sociedade tem uma certa repugnância, como estupro, crimes que envolvem crianças, e nesses casos o defensor que é obrigado a atuar pode ser visto como um vilão pela família da vítima, pela vítima, até pela sociedade, mas é algo que devemos separar. A atuação de alguém na defesa não pressupõe de modo nenhum que essa pessoa concorda com o crime praticado, concorda com a conduta do indivíduo ou algo semelhante. É apenas uma representação exigida pela Constituição Federal, que manda ter o contraditório e a ampla defesa. Mas o leigo não entende, a sociedade não entende. E aí o advogado e o defensor público são vistos como se fossem propulsores da impunidade e obstáculos à punição de criminosos, como se estivessem, novamente, entre aspas, defendendo bandidos. E são confundidos como se fossem também vilões nesse processo, nesse inquérito, nessa persecução penal. Além disso, o juiz também é considerado um vilão quando ele atua na área criminal em determinados casos. Se ele absolve, ele é considerado um vilão pela vítima. A vítima, o Ministério Público, acham que aquele juiz errou, que aquele juiz é muito bonzinho. A polícia pensa que aquele juiz faz aquilo que muitos dizem. A polícia prende, o juiz solta e fica com essa imagem também de vilão. No caso do Ministério Público, se oferece uma denúncia errada, se oferece uma denúncia quando o indivíduo não praticou o crime, aquele réu, aquele acusado, vê no Ministério Público um vilão, alguém que está fazendo besteira, alguém que não sabe o que está fazendo. E o próprio advogado também vê isso no Ministério Público, quando o Ministério Público denuncia para tentar provar durante o processo. Se há assistente da acusação, também há essa relação de quem é o grande vilão do processo. O assistente da acusação ouve a vítima dizendo que o fato realmente existiu, que o crime ocorreu e, portanto, o réu é o vilão do processo e o advogado também. Às vezes, o assistente da acusação começa a assimilar isso. O assistente da acusação, ouvindo tanto e tanto a vítima, começa a pessoalizar e ver no réu e também no seu advogado, por consequência, uma espécie de lado do mal. Alguém que está ali tentando abafar o caso, conseguir a impunidade. Por outro lado, o advogado de defesa às vezes olha para o assistente da acusação como se ele fosse o vilão, como se estivesse tentando tratar no processo penal algo que deveria ser resolvido na seara civil, que deveria ser resolvido por meio de indenização, que está sendo convencido indevidamente pela vítima, sobretudo se o advogado de defesa acredita que o seu cliente é inocente. Ele vê no Ministério Público, vê no assistente da acusação essa atuação equivocada, em alguns casos imoral,
E há essa relação de ódio, às vezes. Há uma relação também muito pesada entre o advogado e a sociedade, a mídia. Você vê que a sociedade, e isso acaba sendo exposto também pela mídia, tratam o advogado criminalista como se ele fosse o vilão, como se ele estivesse tentando utilizar recursos que não são legalmente previstos para tentar gerar a prescrição, gerar uma absolvição injusta e tudo mais. Eu até já gravei um vídeo sobre isso recentemente, falando que o advogado criminalista não precisa, nem deve, obviamente, destruir provas, mentir, utilizar meios ilegais, praticar crimes, não precisa de nada disso para fazer uma defesa penal efetiva. As teses estão na legislação, estão na doutrina, na jurisprudência, então não precisa chegar a esse ponto de imoralidade e, em alguns casos, até praticar condutas criminosas. É desnecessário e é óbvio que é indevido. Mas, de qualquer forma, sempre seremos adversários no processo penal. Em outros processos até tem algo semelhante. Você olha no processo civil, num processo de divórcio, por exemplo, pode ocorrer de um lado olhar para o outro como se aquele outro lado fosse um vilão. O advogado da parte autora, por exemplo, do divórcio, se ele perde, se esse advogado perdeu, a ação foi julgada improcedente nas partes em que ele pediu divisão de bens, alimentos ou algo assim, a parte que ele representa vai olhar para ele, advogado, como um vilão. Esse é outro problema. Você é visto, quando você perde, quando você é advogado e você perde, ou o processo é julgado improcedente ou contra o interesse da pessoa que você representa, eu acho equivocado falar em ganhar ou perder, mas quando o processo é julgado contra os interesses da pessoa que você representa, além de você ser visto como vilão pelos outros, você também será visto como vilão pela pessoa que você está representando. E nesse caso do processo civil, se o advogado da parte autora perdeu, ora, ele será visto como vilão pela parte que ele representa, pelo cliente dele. Se ele ganha, o outro lado vai ver esse advogado como vilão, se o outro lado acreditava que tinha direito mesmo. Vai achar que esse advogado comprou o juiz, fez alguma coisa, utilizou meios ilegais ou algo semelhante. E isso no processo civil existe, no processo trabalhista existe, mas há chance de acordo. Em alguns casos, ninguém será considerado vilão. Chega a um acordo, eu te cobro 1.000, você me cobra, você quer pagar 500, então ficamos no meio termo e resolve tudo. Ninguém é visto como vilão, todos saem satisfeitos da audiência e tudo bem. No processo penal, onde não há esse acordo, e há, na verdade, o Ministério Público como se estivesse, ele não está, tecnicamente não está, mas como se estivesse representando o interesse da vítima, acaba havendo no processo penal um aumento dessa visão de quem é o vilão do processo. Basta ver, por exemplo, audiência de transação penal. Chega para uma audiência de transação penal, tem a vítima, tem o Ministério Público e tem o acusado, o investigado, ainda não foi denunciado, com o seu advogado. Tenta fazer uma composição dos danos civis. A vítima não concorda. A vítima sabe que ele praticou o crime, não está disposta a receber nenhum valor por isso, quer provar que ele praticou o crime e tudo mais. Vai para o Ministério Público logo em seguida e o Ministério Público tem que oferecer a transação penal para poder cumprir o que manda a lei, já que a lei prevê a transação penal e é um direito subjetivo do acusado, não é uma faculdade do Ministério Público. Nesse momento, a vítima olha para o Ministério Público e vê no Ministério Público um vilão. Ora, eu sei que ele praticou um crime, eu fui vítima de um crime,
e está oferecendo um benefício, entre aspas. Como assim? Isso não tem lógica. E ali se estabelece essa relação de quem é o adversário, quem é o vilão do processo. Até o Ministério Público, nesses casos, será considerado vilão para a vítima, caso ele cumpra o que diz a lei e que normalmente, nesses casos, pode ser contrário ao interesse da vítima. Portanto, é muito difícil. Se você está pensando em atuar no processo penal, saiba que ali é um lugar onde todo mundo poderá ser visto como vilão. Se o juiz absolve, ele será visto como vilão pela vítima, será visto como vilão pelos policiais que fizeram a prisão em flagrante, será visto como vilão pelo Ministério Público. Se o juiz condena, ele será visto como um vilão pelo réu, pelo advogado do réu. Eles provavelmente conversarão que o juiz errou, cometeu equívocos, não analisou as provas, que o juiz é fraco ou algo assim. Isso sempre vai acontecer porque o processo penal é onde temos os ânimos mais acirrados, as emoções estão no máximo, no auge, estão realmente no zênite. É ali onde você pode ter a supressão da liberdade por algum tempo ou não. É ali onde a sociedade vê as suas frustrações. A sociedade acredita que tudo deve ser resolvido pelo direito penal, da conduta mais grave até a conduta mais simples, que o direito civil, o direito ambiental, o direito administrativo não estão dando conta. E aí acontece essa expectativa enorme. As grandes expectativas geram essas relações em que um considera o outro o vilão do processo penal. Mas, de qualquer forma, sempre alguém sairá como vilão no processo penal. Isso, infelizmente, acontece e você tem que estar preparado para isso. O direito penal, o processo penal, não é para ouvir a sociedade, não é para ouvir o clamor público, não é para ser uma representação democrática da maioria. Em alguns casos, o processo penal será contra-majoritário, será contra os interesses da sociedade. E, nesse momento, principalmente o juiz terá que saber lidar com isso e saber ser o vilão perante a sociedade. Caso contrário, para não ser o vilão, mas sim ser o herói, esse juiz vai querer ouvir a sociedade, vai querer ouvir o clamor público, a voz das ruas e vai esquecer a Constituição. Daí ele pode ser até o herói da sociedade, mas será com certeza o vilão que está rasgando a Constituição Federal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo do WhatsApp com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.